As máquinas elétricas, de forma geral, são tratadas como tendo duas partes. Uma parte que a gente chama de armadura, que é relacionada com a potência elétrica, e outra parte chamada de excitação, que é relacionada com o campo magnético a ser criado para termos tensão induzida ou criação de força em algum outro ponto do circuito. O gerador de corrente contínua não foge disso, e ele tem também enrolamento de excitação e enrolamento de campo. Mas é conveniente que a gente tente unir os dois, para que a gente não precise utilizar fontes elétricas adicionais, no caso, fontes de tensão. O gerador de corrente contínua do tipo autoexcitado é exatamente esse tipo. Ele, no final das contas, ele tem um enrolamento de armadura que fornece potência e o enrolamento de campo fica associado com esse enrolamento de armadura, eliminando a necessidade de ter uma fonte específica somente para a excitação. Então, vamos entender isso com a aula de hoje. Então, vamos aos geradores série shunt compostos, do tipo, obviamente, autoexcitado. Aqui, só para melhorar essa figura, eu botei com essa figura errada, eu tenho aqui uma máquina convencional, do tipo excitação independente, né? Aqui seria a tensão terminal de armadura e aqui não representado enrolamento de excitação. A máquina do tipo série, ou o gerador do tipo série, nesse caso específico, ele tem um enrolamento que fica em série. Aqui eu chamei o enrolamento de excitação, que fica em série com enrolamento de armadura, de IF, o F é de field, e o S é para adicionar o fato de que, nesse caso específico, o enrolamento é o do tipo série, ou seja, aquele que suporta a corrente da própria armadura. Tipicamente, o enrolamento do tipo série não é o mesmo enrolamento do tipo excitação separada. Ou seja, se tem um gerador no lugar onde você trabalha e ele tem dois tipos de possibilidade de ligação, que são as ligações do tipo série e excitação separada, ele deve ter dois enrolamentos diferentes, porque o do enrolamento da excitação separada, geralmente a corrente que passa por ela é baixa, enquanto a do tipo série tem de suportar a corrente de armadura, inclusive o valor da corrente de partida de armadura. Então se coloca um outro tipo de bobina, ou melhor, uma outra bobina com um fio de bitola maior. Nesse caso específico, corrente de armadura é igual a corrente de excitação. Uma outra coisa que ajudaria a deixar bem claro que isso aqui é um gerador, mas fica mais fácil se estiver aqui nessa posição, é o fato da gente colocar uma turbina, por exemplo, na ponta do eixo. Deixa eu desenhar uma turbina melhor. Aqui, deixa eu ver se consegui fazer melhor. Consegui, acho um pouquinho melhor. Essa turbina ficaria representando a fonte de potência motriz. Note que nem sempre é uma turbina, seja ela eólica, seja ela a vapor, seja ela uma turbina hidráulica, pode ser um outro dispositivo, pode ser, por exemplo, um motor a combustão acoplado aqui. A turbina é só uma forma de ilustrar, que é uma forma bem típica de ilustrar a fonte de potência motriz, obviamente desde que seja uma turbina, aí depende do tipo, melhor dizendo, do tipo de energia primária, hidráulica, elétrica, assim vai. Mas vamos aqui para o nosso curso. Um motor do tipo, melhor, o gerador do tipo shunt, a mesma coisa que a gente viu antes. Ou seja, eu tenho o enrolamento de armadura e devo colocar o enrolamento de excitação em paralelo. Então, eu faço isso aqui, ó. Coloco o enrolamento de excitação em paralelo. Nesse caso específico, até caberia aqui o comentário, o VT é igual a VA. Nesse caso específico, você vai ver que a tensão terminal de armadura é igual à tensão terminal do próprio gerador. O que a gente detecta aqui também é o fato de que a corrente de armadura, que é criada pela geração, vou adicionar aqui até uma turbina para poder seguir o padrão da ilustração anterior. Isso aqui, ó, uma turbina. A corrente criada pela armadura, ela tem duas componentes. Uma componente está aqui desenhada, que é o IFP, ou seja, enrolamento de campo, F de field de campo, P de paralelo, já que enrolamento shunt, outra forma de chamar é paralelo. E a outra corrente é a corrente IT, que é entregue à carga. Então, a tensão terminal e a corrente terminal são os dois valores relacionados com a carga ou uma rede elétrica que recebe também essa potência. Aqui deixar mais claro para vocês. Aí chega o último tipo de conexão que a gente vai trabalhar, que é a conexão do tipo composta ou gerador do tipo composto. Nesse caso específico, vou desenhar apenas para seguir o padrão, aqui a nossa turbina. Uma possibilidade é o chamado shunt curto.
Shunt é o paralelo, não é isso? Então ele é ligado de tal forma que ele fique com o tamanho mais curto possível. Nesse caso, a gente tem a corrente de armadura, que se divide entre a corrente de campo do tipo paralelo e tem uma outra parcela, que é a corrente de campo do tipo série, que vem para cá. Ainda podemos indicar, melhor dizendo, uma outra corrente, que é a corrente IT, que nesse caso a gente percebe que IT é igual ao próprio IFS. Então a corrente IT é a corrente entregue à carga. A carga vai ser conectada aqui, ó, nessa posição. A carga vai ser conectada nesses dois terminais. Joia! A ligação composta, a gente também tem que lembrar que ela pode ser aditiva ou subtrativa. Os pontos podem estar, por exemplo, aqui, ou podem estar, posso pegar um deles apenas e trocar. Então, no final das contas, é necessário que você verifique se a conexão vai ser do tipo aditiva ou subtrativa, se os fluxos vão se somar ou se os fluxos vão se subtrair. Nesse caso específico, como eu não fiz indicação exata para onde o fluxo estaria, eu preferi não entrar em mais detalhes em relação a aditivo ou subtrativo. O que importa para a gente é, na verdade, se os fluxos se somam ou se subtraem. Se você bota para se somar, encontra uma característica do gerador. Se você bota para subtrair, encontra outra característica. Além da ligação shunt curto, existe também a ligação shunt longa. Veja que nesse caso o enrolamento série é que é ligado diretamente na armadura, olha. Aqui ele é ligado na armadura, mas antes disso, ó, tem aqui enrolamento paralelo. Nesse caso, o enrolamento paralelo é ligado, ó, nos terminais. É o chamado shunt longo. Aqui, deixa eu só colocar isso aqui. Note que esse shunt vai ser mais longo, afinal de contas, ele tem que ter um fio que está no extremo, aqui no terminal de saída, no terminal que é ligado à rede elétrica. Nesse caso, o IA é igual ao IFS do enrolamento série. E aqui eu posso indicar, se eu assim quiser, e a gente quer, aqui ó, a corrente IT. E aqui seria o terminal da máquina do tipo gerador, nesse caso, shunt longa. A dúvida que pode ficar em sua mente, e é uma dúvida mais do que justa, é se é necessário corrente de campo para que tenhamos tensão induzida na armadura e é necessário que tenhamos tensão induzida na armadura para que exista corrente de campo, no caso das máquinas autoexcitadas. Então, como se inicia o processo? Como se dá a partida dessas máquinas? Eu quero que você pense comigo e tire essa dúvida. Vale para qualquer tipo das máquinas. Se você faz a conexão dessa máquina a uma carga, por exemplo, vai valer para qualquer uma delas, mas, por exemplo, você ligou uma carga resistiva. Pronto, ligou aqui uma instalação cuja característica é 100% resistiva. No caso, como é corrente contínua, a gente já esperava isso mesmo, né? Aqui é RC de carga. Aí você começa a girar a fonte de potência motriz, acionou a turbina e essa turbina começa a girar. Você bem sabe que para ter tensão induzida, o EA é igual a KA, FF, vou melhorar esse fluxo aqui, FF, ômega Rm. Ka é um parâmetro que depende da construção do gerador. Ômega Rm você botou para girar a turbina, então tá jóia, a fonte de potência motriz, mas está faltando aqui o fluxo. O fluxo agora não vem de uma fonte externa, o fluxo vem da própria corrente de armadura. Mas se não tem EA, não tem como ter a corrente. Como não tem a corrente, não tem como ter EA. Entramos aqui no loop infinito. Como é que a gente resolve esse problema? Eu quero que você pense por uns 5 segundos. Que solução você daria? Uma das alternativas, sabe qual é? Você ter na instalação uma bateria ou uma fonte de potência, ou melhor, uma fonte de tensão auxiliar. Você liga essa máquina com enrolamento de excitação separada. Isso mesmo, ele tem um enrolamento adicional de excitação separada. Alimenta com a bateria e depois que você estabelece o nível de EA, aí sim você faz a conexão da carga. E no final das contas, aí sim o gerador funciona. Ou a carga já pode estar até ligada inicialmente, mas a tensão aqui vai estar muito baixa, né? Pode ser que você queira fazê-la partir com um certo valor de tensão e depois liga a carga, vai ter um transitório, mas o IA vai fluir, porque no final das contas o EA já foi estabelecido, já tem velocidade e o fluxo já vem dessa fonte auxiliar. Sendo assim, esse tipo de partida
no qual você usa uma fonte auxiliar, serviria para todas, porque todos os tipos de geradores aqui, eles não conseguem ter corrente enquanto não tiver EA. Não adianta ter só a velocidade. Para ter a corrente de campo, é necessário que tenha tensão na armadura. Entramos naquele ciclo e, no fim das contas, ter uma fonte auxiliar é muito comum. Esse conceito que eu falei de ter fonte auxiliar é muito comum, mas também é comum no caso dos geradores em corrente alternada do tipo autoexcitados. Na verdade, tem mais uma solução. Sabe qual é a outra solução? É porque algumas máquinas têm o material magnético imantado. Se você acompanha o nosso curso, deve ter acompanhado, portanto, as partes que dizem respeito ao circuito magnético e sabe que existe a curva de esterese. A curva de esterese dos materiais é uma curva que tem característica H vezes B. É uma curva desse tipo assim. Não vou focar em tudo, mas eu vou focar especificamente nesse ponto. Ou seja, mesmo quando você tira a excitação, o material magnético pode continuar com densidade de fluxo. Ou seja, pode continuar imantado. Esse fluxo aqui é chamado de fluxo remanescente ou fluxo remanente. BR de remanescente ou remanente. Ou seja, a máquina está imantada. Quando você começa o processo de colocar alguma velocidade, significa dizer que como o material está imantado, já existe um fluxo mínimo, φF. O fluxo, portanto, permite a criação de uma tensão, que quando é aumentada, cria uma corrente de campo, que aumenta ainda mais o fluxo, que cria um pouco mais de tensão, e esse ciclo vai se repetindo de tal forma que a máquina atinja depois as tensões nominais, as características nominais de operação. Chegamos ao fim de mais uma aula. Se você achou interessante, talvez alguém mais que você conheça também ache interessante e talvez você devesse compartilhar com essa pessoa essa aula. Caso não compartilhe, pelo menos dê um like, avisando ao YouTube que acha esse vídeo relevante e talvez deva indicar para outras pessoas também. De qualquer forma, continue estudando o nosso canal. Vá na playlist ou nas playlists que há certamente um curso ou alguma outra aula que te interesse. Aguardo você nas próximas aulas. Até breve.